Amigas, olhem que graça este modelo de pano de prato com coraçãozinho que nós vamos fazer hoje. Nós vamos colocar os nossos coraçãozinhos penduradinhos, como se fosse um varalzinho de corações em nossos panos de prato. Nós podemos usar os nossos retalhinhos coloridos de tecido. Esse eu fiz num tom bem suave, bem delicado. Este eu fiz no tom de verde com vermelho e esse eu usei vários retalhinhos. Olha que graça que eles ficam, como se fosse um varalzinho de corações. Vamos fazer juntas? Vamos precisar de um tecido para pano de prato que tenha bainha dos dois lados mais compridos. E vamos usar também vários retalhinhos de tecido. Nós precisamos de 5 cores e um tecido liso. No meu tecido liso, eu cortei uma faixa de 15 centímetros de altura e mais larga que meu pano de prato, 1,5 centímetros de cada lado. E nós vamos usar também um pedacinho de passa-fita com fita ou com viés. No meu, eu passei um viés. Você vai precisar também de um pedacinho de papelão ou cartolina para nós fazermos um moldezinho de um coração. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o meu. Eu peguei uma cartolina, essa tem 12 de altura por 15, mas você pode pegar um pedacinho qualquer de papelão. Este meu papelãozinho, eu dobro ele ao meio, no sentido da altura, e eu pego uma tesoura, que é a tesoura para papel, e nós vamos cortando no formato de um coração. Você corta um pouco, você abre e olha se está bom, se precisa cortar mais, se precisa fazer maior. Eu acho que esse tamanho aqui está bom, porque o meu coraçãozinho que eu estou fazendo de molde com vocês, ele tem 9 aqui do lado mais largo e 8,5 de altura. É mais ou menos o tamanho deste que nós cortamos juntas. Só falta tirar mais um pouquinho aqui na altura, que esse vai ficar bem do tamanho daquele que eu fiz de molde. Então, assim eu mostro para vocês como que eu faço os meus moldezinhos. E você vai colocando no seu pano de prato e medindo para você ver quanto que você precisa. Se eles precisam ser mais largos ou se eles precisam ser mais estreitos. O meu, na largura do meu pano de prato, que é 48, eu vou usar 5 de 9,5. Com o nosso moldezinho de coração, nós precisamos cortar 5 corações. Você pega o seu tecido que você escolher, dobra ele, o seu retalho, e coloca o seu coração de papel sobre o seu retalho. E você risca em volta com uma caneta ou um lápis. Você risca em volta, bem bonitinho, e você recorta bem em cima do risco que você fizer. Então, coloco aqui, colocamos um alfinete e nós recortamos bem em cima onde nós riscamos. Cortamos bem em cima do nosso risco. Temos que recortar bem sobre o risco. E agora nós vamos à máquina para costurar. Mas antes, eu também costurei uma tira. Cortei uma tira com 4 centímetros de altura e fui à máquina e costurei ela, deixando ela assim. Dobrei uma vez ao meio e mais uma vez para fazer essas tirinhas. E essas tirinhas eu vou cortar ela com 10 centímetros, depois eu corto ao meio, porque eu preciso uma tirinha com 5 centímetros. Essas tirinhas nós vamos colocar aqui no coraçãozinho, que vai servir para nós pendurar lá no nosso pano de prato. Então, como que nós colocamos? A costura dela eu passei deixando de um ladinho. Então, você coloca essa costurinha para dentro. E aqui que você coloca a parte maior para dentro do coraçãozinho. E aqui você coloca um alfinete para
mar. E do outro lado, nós vamos colocar a outra. Você precisa desta fitinha 50 centímetros. Você corta um tecido com 50 centímetros e faz a sua tira. Aqui nós colocamos, deixamos uma pontinha para fora e alfinetamos. Agora, nós vamos passar uma costura em toda a volta do nosso coraçãozinho. Vou mostrar para vocês. Eu costumo pegar a costura mais ou menos aqui, passo em toda a volta e volto, deixando uns 3 centímetros sem costurar para eu virar. Eu vou passar essa costura e já mostro para vocês. Costurei, iniciando minha costura aqui, fiz toda a volta do meu coraçãozinho e terminei aqui dando um retrocesso. Agora, nós vamos virar para o lado direito. E vamos pegar uma tampinha de caneta, um pauzinho, um palito. Vamos pegar um palito para nós abrirmos bem a costura do nosso coraçãozinho. Vamos abrir toda a costura bem. E agora, nós vamos ao ferro para passar. Aqui embaixo, nós temos que abrir bem esta pontinha para o nosso coração ficar bem bonito. Muito bem. Ótimo. Agora eu vou ao ferro passar, bem passadinho ele, mas eu vou dobrar essa partezinha aqui para dentro para eu passar, que depois eu vou passar mais uma costura. Então, eu vou ao ferro passar, colocando esta partezinha aqui para dentro e vou passar bem. Passei o coraçãozinho, abrindo bem as costuras. E esta partezinha da abertura, eu coloquei tudo para dentro. Agora eu vou costurar, começando aqui, deixando bem nessa pontinha, deixo os fios mais compridos, faço a minha costura bem em toda a volta e termino aqui. Depois eu dou 2 nozinhos nos primeiros fios e nos últimos para eu embutir por dentro do coraçãozinho. Então, eu vou passar essa costura bem fininha, vou fazer os acabamentos e já mostro para vocês. Passei a costura em toda a volta, deixei os fios mais compridos no início e no final. Dei 2 nozinhos e embuti os fios por dentro do coraçãozinho. Assim ficou o nosso coraçãozinho. Eu já fiz mais 4 coraçãozinhos iguais a este. Todos eles com embutido para nós pendurar. Agora, nós vamos colocar esses coraçãozinhos bem alinhadinhos aqui na parte de cima para nós costurar no pano de prato. Como que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos procurar o centro do nosso pano de prato, dobrando ele ao meio, no sentido do comprimento. Frisei bem o meio, que está aqui. No meu tecido que eu vou fazer o meu barrado, eu também vou dobrar ele bem ao meio, no sentido da largura. Vamos frisar bem aqui. E vamos colocar sobre o nosso pano de prato. E aqui que nós vamos alinhar os nossos coraçãozinhos. Vamos pegar o primeiro coração e vamos colocar no meio. Bem no meinho do coração, pontinha e meinho do coração. Aqui ao lado, nós vamos colocar o outro, vamos colocar mais para baixo, para deixar um espacinho para ele ficar penduradinho. Aqui ao lado, nós vamos colocar o outro, e aqui do outro lado, outro. Lembrando que nós temos que ter essa margenzinha aqui do pano de prato. Então, aqui nós estamos alinhando. Aqui nós vamos colocar outro. E aqui nós vamos colocar o outro. Alinhando bem com o nosso pano de prato. Muito bem. Eles estando bem alinhadinho entre eles e na altura, nós podemos colocar uma fita crepe para segurar eles neste lugar que nós vamos costurar. A distância aqui que eu vou deixar é mais ou menos
2,5 centímetros que eu vou deixar de altura aqui, bem da partezinha que inicia o coração, aonde inicia o final da nossa faixa. É 2,5 centímetros. Então, eu alinhei todos os coraçãozinhos, a cor que a gente quer, o tamanho que vocês fizerem, e nós vamos colocar uma fita crepe para nós firmar eles aqui. Você pode alfinetar também, mas eu acho tão prático o uso da fita crepe. Então, aqui nós vamos firmar os nossos coraçãozinhos. Agora eu vou à máquina passar uma costura, mas bem fininha, bem na pontinha, só para firmar os coraçãozinhos na minha faixa. Passei uma costurinha só para firmar os meus coraçãozinhos aqui na parte de cima. Agora eu vou cortar o excesso que ficou aqui na parte de cima. Cortei o excesso de tecido, agora nós vamos costurar a nossa faixa no pano de prato. Vamos virar o nosso pano de prato para o lado de trás, porque ele já está com bainha, e vamos colocar a nossa faixa aqui, do lado de trás, colocando direito da nossa faixa com o avesso do pano de louça. E nós vamos alinhar o centro aqui primeiro, onde nós marcamos aquela metade e aquela metade. Aqui nós vamos colocar um alfinete e nós vamos alinhando a nossa faixa com o pano de prato e alfinetando. Nós vamos alfinetando e alinhando a nossa faixa com o pano de prato. E esta sobrinha que nós deixamos de 1,5 centímetro a 2 centímetros, nós dobramos abraçando o nosso pano de prato e alfinetamos. Fazemos no final e no início também. Dobramos, abraçando o pano de prato e colocamos um alfinete. Agora eu vou à máquina passar uma costura, mais uma costura mais larguinha aqui na parte de trás, com retrocesso no início e no final, porque nós estamos do lado avesso. Passei uma costura aqui do lado de trás, uma costura mais larguinha, e virei para frente e passei, mas passei deixando uma barrinha aqui para o lado de trás. Agora nós vamos organizar, vamos tirar a nossa fita crepe e vamos organizar os nossos coraçãozinhos para costurar aqui na frente. Organizar, dobrando tudo bem bonitinho aqui. Eu vou trocar a minha linha na máquina para esta cor de linha e vou passar uma costura aqui. E depois vou passar a costura tudo em volta e vou organizar aqui para costurar aqui também. Eu vou passar essa costura deixando os fios mais compridos no início e no final, para depois nós dar 2 nozinhos e embutir. Eu vou passar, alfinetar tudo bonitinho e costurar, já mostro para vocês. Passei uma costura em toda a volta, aqui para firmar bem e aqui para fazer o acabamento dos lados. Dei 2 nozinhos e embuti. Como eu vou fazer aqui com vocês? Eu já dei 2 nozinhos na minha linha, agora eu vou colocar a minha agulha bem no pezinho onde eu comecei a minha costura, vou passar os 2 fios pela agulha e vou puxar lá na frente para eu cortar, porque nós não queremos fazer retrocesso e se nós cortarmos aqui as linhas, ela com a lavagem vai desfiando. Passo os fios pela agulha e puxo lá na frente para eu cortar, para nós não fazer retrocesso e se nós cortarmos aqui, vai desfiar com as lavagens. Então, nós fazendo embutido assim, os nossos fiozinhos ficam lá por dentro do nosso trabalho. Então, fica tudo embutido. Agora, nós vamos costurar o nosso passa-fita com a fita para nós fazermos o acabamento aqui na parte de cima. E olha que graça que fica esses coraçãozinhos. Esses coraçãozinhos, até nós fazendo ele numa parte branca, olha que graça que eles ficam numa parte branca também.
Nós podemos fazer um barrado branco, mas aqui eu vou aplicar para dar o acabamento o meu passa-fita com fita. Eu vou alinhar ele bem aqui, eu vou alfinetar, vou dobrar as pontinhas dele para dentro e vou passar uma costura, iniciando aqui, fazendo toda a volta e acabando aqui, também deixando os fios mais compridos no início e no final, para eu dar 2 nozinhos e embutir. Em alinhar o seu passa-fita, esta parte aqui onde nós colocamos a fita, você alinha bem com a costura aqui. Você alinhando assim, você passa a costura, ele fica perfeito. Amigas, eu quero mostrar para vocês aqui na máquina. Eu vou costurando, mas eu vou alinhando aonde está a minha fita com o passa-fita, bem aqui aonde eu fiz a costura antes, neste acabamento. Então, nós vamos colocando sobre aquela parte e costuramos um pouquinho. Nós olhamos se está tudo em cima daquela parte, costuramos mais um pouquinho. Nós vamos alinhando o nosso passa-fita com o nosso barrado e costurando. Esta parte embaixo aqui, a primeira costura, que eu tenho que estar acompanhando se está tudo bem alinhadinho com a parte embaixo. Esta parte tem que estar alinhadinha. A parte aqui embaixo, então, ficou pronta, porque nós já costuramos toda a volta do nosso passa-fita. Aqui também, dei os 2 nozinhos e embuti as linhas. Então, o barrado aqui, olha que graça que ficou este barrado. Este barrado nós podemos, amigas, fazer para as toalhinhas do nosso micro-ondas, da nossa geladeira. Imagina esses coraçãozinhos pendurados lá na nossa geladeira, nos nossos fogões. Mas vamos acabar a parte lá em cima, aquele acabamento que falta fazer. Então, vamos virar o nosso pano de prato para o lado de trás, para o lado avesso. E eu cortei uma faixinha de 5 centímetros de altura, numa das cores dos coraçãozinhos, numa das cores. E eu vou colocar esse acabamento aqui, colocando direito com o avesso do pano de prato. Está no avesso. E aqui o direito com o avesso. Então, aqui eu vou alinhar tudo muito bem e vou alfinetar, dobrando para trás esses 2 centímetros, abraçando o meu pano de louça. E vou alinhar tudo bem alinhadinho e alfinetar, para depois eu passar uma costura bem larguinha. Eu vou passar essa costura e já mostro para vocês. Passei uma costura aqui do lado de trás, bem larguinha. Virei para frente e passei, mas passei deixando para trás uma partezinha como se fosse um viés. Olha que graça aqui a parte de trás. E aqui na parte da frente, eu também passei, puxando tudo para fora. E agora, nós vamos dobrar para dentro. Vou organizar aqui e nós dobramos aqui. Vou puxar tudo bonitinho e aqui também eu vou dobrar esta parte para dentro. E vou passar uma costura, mas só aqui na parte de cima, porque aqui não precisa costurar. Nós só começamos a costura aqui, deixamos fios mais compridos para depois nós dar 2 nozinhos e embutir, tanto no início como no final. Eu vou passar essa costura bem fininha e já mostro para vocês o nosso barrado aqui na parte de cima também pronto. Passei uma costura bem fininha, bem retinha aqui na parte de cima e fiz o acabamento. Olha que graça que ficou com esse tecidinho aqui, o acabamento em cima. Então, este foi o pano de prato que nós fizemos juntas hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.